Para todo o nosso time, Cláudio Rezende, Nath Fiuza, Edu Panzi e Henrique André. Começando por você, Henrique, o São Paulo mete medo? Eu acho que o Fortaleza mete mais medo que o São Paulo. Acho que o São Paulo oscila muito. Não vejo o São Paulo, um time mais forte do que o Fortaleza que o Atlético enfrentou no Castelão. E se o São Paulo poderia ter um diferencial ali, seria a força da torcida também. Mas é um time que tem Caleri na frente, né? Tem boas opções. O Atlético, é claro que não vai encontrar facilidade. Mas eu acho que o jogo no Castelão foi muito mais difícil. Ô, João, posso te fazer uma pergunta também? Faça. Você conhece o Ian Felipe? Ian Felipe. Até hoje eu não conhecia bem o Ian Felipe. Quem Jogador é o Ian Felipe? de 18 anos, foi relacionado pela primeira vez para defender a equipe principal do Galo. Vai estar lá no Morumbi amanhã. E se você que está querendo, está ligado no Bastidores, quer saber mais detalhes sobre o Ian Felipe, acesse aí o itatiaia.com.br, que a gente fala e tem muita curiosidade legal sobre ele. Eu vou lá no itatiaia.com.br conhecer o Ian Felipe. Saber quem é o Ian Felipe. Você conhece o Ian Felipe, Nath Fiuza? Conheci hoje, por meio do site da Itatiaia, um meio-campista aí relacionado pela primeira vez. Graças a Deus, eu já estava sem graça de não conhecer. Se a Nath não conhece, eu estou perdoado. Edu Panzi, São Paulo mete medo? Claro que mete medo. Qual time no Campeonato Brasileiro não mete medo no Atlético esse ano, João? O Atlético... Cacete, a coisa tá feia mesmo. O Atlético perdeu pro Avaí do Lisca, que só ganhou do Atlético. Só ganhou do Atlético. O Atlético não ganhou do Ceará, jogando em Belo Horizonte. Todos os outros 19 times do Campeonato Brasileiro metem medo no Atlético esse ano. Sofreu com o Juventude, que foi rebaixou o Juventude sofrendo. Só o Atlético pode mudar esse cenário. O São Paulo mete medo no Atlético, sim. Cláudio Rezende, como é que o Galo vai? Com que espírito vai? Vai preocupado esse temor que nós vimos aqui do Henrique André e do Edu Panzi? Esse é um temor que o Atlético tem? O Galo vê o São Paulo com esse nível de preocupação, Cláudio? Não, o Atlético vem confiante, os jogadores sabem do potencial do time e a gente vê que os atletas confiam muito neles, né? Porque é o elenco campeão brasileiro do ano passado. Agora, o São Paulo merece respeito. No primeiro turno, o São Paulo foi ao Mineirão e empatou o jogo. Um detalhe importante, hein? O Atlético só venceu 2 times por 2 vezes no campeonato, no ida e volta. Só 2 times, o Atlético Goianiense e o Juventude. Já estamos aí na reta final. Com o São Paulo não pode, porque empatou no primeiro jogo. Com o Cuiabá também empatou. E contra o Corinthians perdeu. Então o único time que o Galo ainda pode fazer 6 pontos é o Botafogo, que ganhou lá no Rio de Janeiro. Pra gente ver como que foi esse campeonato do Galo. Agora, eu discordo do Henrique André. Eu acho que o jogo amanhã é mais difícil, que foi contra o Fortaleza. O time do São Paulo melhorou e aqui no Morumbi é muito duro, viu, João? Então tira tema sobre isso. Nath Fiuza, qual é duro? Atlético e Fortaleza, como disse o Henrique André, ou tende a ser Atlético e São Paulo, como prevê o Cláudio Rezende? Eu acredito que possa ser São Paulo amanhã no Morumbi, não só porque o São Paulo é uma camisa pesadíssima, o jogo no Morumbi sempre é complicado, mas por causa da escalação dos 2 times. O Atlético vai para esse jogo sem seus 2 jogadores mais decisivos, Hulk e Nacho. Do lado do São Paulo, eu vejo mais atletas com potencial para decidir esse jogo. Caleri, Luciano, Patrick, tem 2 laterais muito experientes também, Rafinha e Reinaldo, que devem ser os titulares, atuam quase que como alas numa formação do São Paulo com 3 zagueiros. Então, acho que a escalação, a força que o Atlético perdendo alguns dos seus titulares, o São Paulo terá em campo os seus principais jogadores. Lembrando que o Fortaleza tem a 3ª melhor campanha do retorno, só para fechar o... Se me perguntasse antes do jogo Atlético e Fortaleza, qual seria o jogo mais duro, mais preocupante, eu falaria sem pensar 2 vezes Atlético e Fortaleza. Sim. Mas o São Paulo talvez não se acovarde tanto quanto o Fortaleza se acovardou. É isso que me faz mudar a opinião agora. Eu imaginava, Atlético e Fortaleza lá no Castelão, Atlético e São Paulo no Morumbi. Qual jogo te preocupa mais pro Atlético? É o Fortaleza. Mas depois do que aconteceu, o Fortaleza foi um time medroso, o Atlético foi superior, até merecia ter vencido aquele jogo. Então, automaticamente, a gente, nesse momento, acha que o jogo contra o São Paulo, que ainda não aconteceu, mais preocupante.